Oi, meus aluninhos lindos, tudo bem com vocês? A prof está com saudades, mas logo logo a gente se vê de novo. E até lá, bora estudar um pouquinho? Então, na aula de hoje, eu vou dar para vocês algumas dicas de como vocês podem escrever um texto de forma correta. Até agora, vocês já aprenderam a escrever as palavras, já aprenderam a ler certinho. Então, nós temos que lapidar para vocês escreverem todas as palavras de maneira correta. Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre palavras, frases e parágrafos. Quando nós escrevemos um texto, o texto ele é formado por parágrafos. Cada parágrafo ele mostra uma ideia que nós queremos apresentar. Dentro de cada parágrafo existem frases. Então, cada frase fala uma partinha dessa ideia. E nós temos que nos atentar para escrever tudo bem certinho. E em cada frase nós temos as palavras. E essas palavras têm que ser escritas de forma correta. Então agora eu vou mostrar para vocês uma imagem para dar algumas dicas de como escrever corretamente o texto. A primeira regrinha é começar com um parágrafo. Então, sempre dê um espacinho de 2 dedos no começo da linha e comece com letra maiúscula. Quando for começar um novo parágrafo, não precisa pular linha. Só dê o mesmo espacinho de 2 dedos, letra maiúscula e continue escrevendo a nova ideia. Cada parágrafo ele tem que ter uma ideia diferente. Então, daqui a pouquinho, na prática, nós vamos ver como isso funciona, certo? E depois de escrever um parágrafo, você tem que ler tudo que você escreveu para ter certeza que está certo. E você também tem que prestar muita atenção nos verbos para não cometer erros. Então, um exemplo, eu não posso falar eu e meu amigo vai brincar, porque não faz sentido. Eu tenho que falar eu e meu amigo vamos brincar. Muitas vezes, quando nós vamos escrever, nós temos o hábito de escrever do jeito que nós falamos. E isso não é o correto. Nós temos sempre que escrever do jeito certo da língua portuguesa, por mais que nós falamos diferente disso. Eu escrevi um texto contando sobre mim. Então, eu comecei o texto com o parágrafo, espacinho de 2 dedos e letra maiúscula. Meu nome é Bruna e tenho 25 anos. Ponto final, um novo espacinho e letra maiúscula. Eu nasci no dia 5 de julho de 1994. Moro na cidade de Araras, estado de São Paulo. Depois disso, eu quero falar sobre os meus gostos pessoais. Então, eu vou para a linha de baixo, dou um espacinho de 2 dedos e começo a escrever novamente. Eu gosto de comer massas e doces. Nas minhas horas livres, gosto de ler, estudar e assistir televisão. Então, como vocês viram, o texto ele tem 2 parágrafos, cada parágrafo tem mais de uma frase, ou seja, cada frase é onde termina o ponto final, certo? Então, sempre vocês têm que se atentar a escrever de forma correta e organizar na cabeça as ideias. Antes de escrever o texto, sempre pensem, quais ideias eu quero mostrar nesse texto? Cada ideia vai ser escrita em um parágrafo. E quando vocês param de falar, vocês têm que colocar um ponto final. Então, se eu falar, eu não posso ler dessa forma. Meu nome é Bruna e tenho 25 anos, eu nasci no dia 5 de julho de 1994, moro na cidade de Araras, estado de São Paulo. Eu tenho que ler com pausas, então. Meu nome é Bruna e tenho 25 anos. Ali eu já coloco um ponto final. Eu nasci no dia 5 de julho de 1994. Também coloco um ponto final, que é uma outra informação. Moro na cidade de Araras, estado de São Paulo. Também dei uma pausa. Então, todas as vezes que você for escrever, leia depois
e verifique se está fazendo sentido a pontuação que você colocou. Então, agora que nós já aprendemos como nós escrevemos um texto, vamos falar sobre a escrita correta das palavras. É normal que às vezes a gente confunda quando usar N ou quando usar M, S, C cedilha, 2S, Z, tem milhares de possibilidades. E sim, cada palavra tem o jeito certo de ser escrita. Para que nós possamos aprender mais sobre isso, o mais importante é ler. Nós temos que ler livros, revistas, jornais, reportagens até pelo celular. Temos que ler tudo o que pudermos. Por quê? Dessa forma, nós vamos começar a decorar como são escritas as palavras. E uma dica que eu vou dar para vocês hoje é sobre o uso da letra M. A letra M, ela sempre tem que vir antes do P, do B e no final das palavras. Então, gravem essa dica. Antes do papai e do bebê, vem a mamãe. Antes do P e do B, vem o M. Além dessa dica, eu vou dar outra dica para vocês. Sempre pesquisem no dicionário as palavras que vocês forem escrever. Dessa forma, vocês também vão decorar como elas são escritas e vai chegar uma hora que vai ficar tudo muito fácil. Aí vocês vão ficar assim, ó, tudo relaxado para escrever o texto. Então, para terminar essa aula de hoje, eu vou passar uma atividade. Então, nessa atividade, primeiro passo. Baixem o aplicativo Dicionário Aurélio no celular dos pais de vocês, que esse aplicativo vai ser importante para continuar a atividade. Segundo passo, peguem uma folha de caderno e escrevam um texto com o tema coronavírus. Eu quero ver o que vocês conhecem sobre esse assunto. Lembrem-se, o texto tem que ter 2 parágrafos e em cada parágrafo tem que ter pelo menos 2 frases, certo? Não se esqueçam dessas regras. Então, vocês vão escrever esse texto. Depois que vocês escreverem, vocês vão abrir o aplicativo do dicionário e pesquisar todas as palavras que vocês escreveram no texto. Pesquisando as palavras, vocês vão ver que algumas vocês vão acabar escrevendo errado, confundindo uma letrinha e não tem problema. Quando vocês forem pesquisando as palavras, vocês vão escrever o texto de novo, agora com as palavras escritas corretamente. Aí depois que vocês fizerem isso, me mandem que eu vou corrigir e vou mandar um joinha para vocês saberem que está tudo certinho, certo? Então, revisando o que aprendemos na aula de hoje. Primeiro, um texto é formado por parágrafos. Um parágrafo é formado por frases. Frases são formadas por palavras. Cada palavra tem um jeito certo de ser escrita e temos que prestar muita atenção nisso. Quando formos começar um parágrafo novo, dê um espacinho de 2 dedinhos no começo da folha e sempre comecem com letra maiúscula. Isso é muito importante. E no final de cada frase também, letra maiúscula, certo? Então, depois de escrever o texto, sempre corrijam as palavras, pesquisando elas no dicionário, que aí vocês vão ter certeza que está tudo, ó, perfeito. Então, fico aguardando a atividade de vocês. Um beijo e até a próxima aula!